Bem-vindos a mais um Expresso Israel. Eu sou Anita Efraim, estou aqui, como sempre, com Daniela Kresh, nossa correspondente do Instituto Brasil-Israel em Israel. Dani, tudo bem? Que bom estar com você de novo. Tudo ótimo, que bom estar com você de novo, com todo mundo. E bom, hoje a gente começa, sempre feliz de estar aqui com o nosso espectador, mas a primeira notícia que a Dani vai trazer não tem nada de alegre, inclusive acho que todo mundo vai ficar muito chocado, mas a gente precisa abrir o programa falando sobre isso, porque mexeu com o noticiário em Israel essa semana. A Dani vai contar para a gente sobre o estupro de carcereiras em uma prisão. Que história é essa, Dani? Pois é, uma história cabeluda que, na verdade, ela já existe, ela já foi revelada há algum tempo, desde 2017, porque a história é entre 2014 e 2017 que acontece, e em 2017 já houve as primeiras reportagens, e aí depois 18, 19, mas agora o que explodiu foi que uma das carcereiras que foram envolvidas nesse caso, que eu vou contar daqui a pouco, abriu num site uma campanha de arrecadação de dinheiro, de recursos, anonimamente, ela não colocou o nome certo dela, e ela abriu uma campanha pública de arrecadação de recursos dizendo: eu sou a carcereira que foi estuprada na prisão de Gilboa. E aí isso explodiu normalmente, muito mais do que antes, porque primeiro a questão de que houve realmente um estupro não estava muito clara, né? Quer dizer, o que estava claro desde 2017, nas primeiras reportagens, é que houve assédio, né? E já houve um certo escândalo, houve um certo assédio, mas agora é uma mulher, uma carcereira, ex-carcereira, contando a história dela toda, dizendo que ela foi realmente foi uma coisa física, ela foi estuprada de verdade dentro dessa prisão. E agora eu vou contar um pouco o que aconteceu, quer dizer, quais são as alegações, né? Existe uma prisão que é talvez a prisão mais pesada aqui, com prisioneiros mais complicados, que fica no norte de Israel, a prisão Gilboa, tá? Onde ficam os prisioneiros de segurança, terroristas, acusados de terrorismo, né? Eles ficam lá nessa prisão chamada Gilboa, e eles ficam assim meio que divididos em facções, em departamentos, em corredores específicos, de acordo com a facção que eles representam entre os palestinos, né? Então, por exemplo, se tem um preso que é do Hamas, ele vai ficar com os outros presos do Hamas, né? Com a facção dele. Mesma coisa com o Fatah, com a Jihad Islâmica. Isso foi decidido porque se misturar todos eles brigam entre si, e aí é terrível também, entendeu? Então ficou uma coisa que já há uns 15 anos, essa prisão de 2004, tá? Que ela existe. Então, tem sempre, para cada uma dessas facções, um cara que é o porta-voz. E esse porta-voz, ele meio que tem uma certa força, porque toda vez que Israel está achando que vai acontecer algum atentado terrorista, ou tem algum alerta de que vai acontecer alguma coisa, ou na Cisjordânia ou na faixa de Gaza, eles pedem para esse pessoal lá que toma conta desses prisioneiros, para tentar ver com esses prisioneiros se eles sabem de alguma coisa. E certamente há uma certa negociata. Olha, se vocês contarem que vocês sabem que vai ter um atentado, que vai ter alguma coisa que vai acontecer, vocês vão ganhar, de repente, sei lá, mais horas de TV por dia, ou vão poder ganhar carne para fazer mais churrasco. Enfim, deve ter uma negociata. E aí que entra a história das carcereiras. Segundo os relatos, o prisioneiro, o preso lá, que na verdade até hoje, né, ele tem pena de prisão perpétua, o nome dele é Muhammad Atala. Ele é o porta-voz do Fatah, que é uma das facções consideradas mais moderadas, talvez, mas ele tem muita força lá dentro, e ele é o cara que entra em contato com a direção da prisão. Em 2014, parece que ele pediu para o coordenador do serviço prisional penitenciário dessa prisão, para que ele colocasse na ala, né, dos prisioneiros do Fatah, algumas carcereiras mulheres jovens, tá? Porque existem carcereiras que são
soldadas, na verdade, que elas cumprem o serviço militar na prisão. Tá? Então, são guardas soldadas. E elas têm o quê? 18, 19, 20 anos. E em 2014, algumas carcereiras começaram a dizer que ele tinha, de alguma forma, conseguido fazer com que elas fossem cumprir seus horários na ala do Fatah com ele, especificamente com ele, inclusive, às vezes, ficando em celas só com ele, ele sem algemas. Quer dizer, uma coisa assim meio completamente fora das regras. Quer dizer, ele conseguiu, de alguma forma, com troca de informações, talvez, que elas fossem posicionadas na ala do Fatah com ele, às vezes levando ele de um lado para o outro, e às vezes dentro da cela dele, sem algema. E elas disseram que elas foram assediadas, que ele colocava a mão nelas, etc. E elas começaram a reclamar com a diretoria da prisão, que, obviamente, você pode imaginar, né? A gente pode imaginar como mulheres como foi a reação. Ah, não é bem isso, ah, não foi assim, ah, não acredita. Quando começaram a ter mais reclamações, aí realmente foi aberto um inquérito, né? No começo, o serviço penitenciário negou, o diretor da prisão negou, mas aos poucos eles foram descobrindo que foi verdade, que o cara havia pedido, talvez em troca de informações. Quer dizer, elas, na verdade, foram cafetinadas para ficar junto com o cara, para ele poder assediar elas, em troca, talvez, de algumas informações de segurança nacional. Quer dizer, autoridades, né, Dani? Acho que o que mais chama atenção é que, assim, não dá para a gente cravar, dizer, o governo de Israel sabia, não dá, claro, não dá para a gente dizer isso, mas autoridades da penitenciária, pessoas que são responsáveis por cuidar da prisão, olharam para uma mulher, uma funcionária daquele lugar e aceitaram esse escambo, né, para usar uma palavra bem primitiva mesmo. Exatamente, quer dizer, na verdade, obviamente o diretor da prisão e o cara responsável por fazer esse meio campo, né, com a ala do Fatah negam, dizem, a gente não sabia, não era nada disso, não foi bem assim, mas esse coordenador foi afastado, depois, na verdade, ele foi meio que inocentado, tem todo um processo jurídico que aconteceu depois, mas nada que tenha levado a algum tipo de pena para essas duas pessoas, para o diretor da prisão e por esse coordenador, né? E agora surgiu, então, essa moça, o nome dela é Hila, mas é um nome, não é o nome certo dela, que abriu essa página, exatamente, ela abriu essa página pública, né, num site de campanha de arrecadação de dinheiro online, contando toda a história dela e falando, eu fui estuprada, não é que o cara só me assediou, botou a mão em mim, não. Eu fui estuprada várias vezes, e que me colocaram lá de propósito para fazer esse tipo de cafetinagem comigo, sem me explicar, sem nada. E esse preso, chamado Muhammad Atala, ele admitiu que realmente houve sexo, houve relações sexuais, mas ele disse que foi consensual, né? Enfim, a gente sabe como essas coisas são, como é que os caras falam, né? Foi consensual, que não sei o quê, e ela disse que a vida dela foi devastada, que ela não tem dinheiro para pagar os advogados, não tem dinheiro para pagar aluguel, que estão tentando silenciá-la, que o serviço prisional israelense tenta silenciá-la para ela não contar essa história, e que ela decidiu agora botar a boca no trombone e pedir o dinheiro e também contar a história dela. Quer dizer, é realmente um escândalo enorme, autoridades grandes aqui, desde o primeiro-ministro, a ministros, obviamente, ministro da Defesa, falam sobre esse assunto, dizendo que é um absurdo, que nunca na vida Israel pode, que é o pior escândalo que já aconteceu em Israel, com soldadas, né? Mas, recentemente, acho que foi o ministro da Defesa ou foi o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, um deles, eu não sei exatamente quem, mas disse que as carcereiras vão continuar servindo na prisão, quer dizer, que eles não vão parar com o serviço prisional de mulheres em prisões por causa desse caso. Mas até agora não teve uma troca no comando da prisão, por exemplo? Alguma providência foi tomada? O diretor da prisão da época foi afastado, mas foi afastado como? Para outra prisão. Foi colocado em outra prisão. Depois, no ano seguinte, ele já estava na época de se aposentar e se aposentou, né? Quer dizer, eles foram afastados, mas ficou naquela coisa, não vamos contar, vamos, né,
para debaixo do tapete, a gente não vai falar sobre o assunto. Eles foram afastados, mas não se fala desse assunto, que é uma coisa assim bem conhecida, né, quando a gente fala em serviço prisional, em exército, né, a tentativa de manter a coisa assim dentro, né, da organização, da instituição. Então, mas isso agora saiu e, enfim, tipo, foi aberta a caixa de Pandora, já tem várias mulheres que reclamaram, essa é a única que falou sobre realmente estupro, mas tem mais 3 ou 4 que já falaram sobre assédio, elas inclusive entraram na justiça contra esse Muhammad Atala, e ele tá sendo julgado, mas também, quer dizer, por isso também, mas ele já está cumprindo pena de prisão perpétua, então para ele não faz muita diferença. Mas realmente um escândalo que, assim, se você pensar bem, secamente, é aquilo que você falou. Quer dizer, fazer cafetinagem de corpos de mulheres em troca de informações de segurança nacional. Quer dizer, é isso? Você vai, então, vitimizar mulheres até que ponto você vai para conseguir informações de presos terroristas, né? Isso é chocante, é uma outra nuance da violência contra a mulher, porque no último Expresso a gente também falou sobre violência contra a mulher e de feminicídios. Essa é uma outra nuance e um escândalo, uma história realmente escabrosa, e é importante que a gente levante isso para ver que, assim, a violência contra a mulher, ela não tem endereço, ela não tem país, ela não tem religião, ela é generalizada e precisa ser combatida em todos os âmbitos. Enfim, indo para o nosso segundo tema, Dani, uma notícia menos pesada e importante, que é sobre mais um passo que Israel está dando para estreitar as relações com a Arábia Saudita. Claro, todo mundo vai falar, tem ressalvas, a Arábia Saudita não é uma democracia, a Arábia Saudita é um país que mata jornalistas, enfim, por aí vai, mas do ponto de vista geopolítico não deixa de ser uma boa notícia para Israel, né? Exatamente, quer dizer, na verdade, nessa região, né, você pode contar nos dedos de uma mão as democracias, né, quer dizer, então, Israel, se quiser fazer parte do seu próprio bairro, né, ele vai ter que lidar com esses vizinhos, né, e tudo que Israel quer desde 48 é normalizar relacionamentos com os vizinhos. Então, realmente, tem essas ressalvas que você falou sobre a Arábia Saudita, mas Israel busca e fica alegre em em melhorar o relacionamento com a Arábia Saudita, como aconteceu, né, com Dubai, com Emirados Árabes, com Marrocos, né, com os acordos de Abraão. Então, Israel já tem um relacionamento melhor com Egito, já com um relacionamento pacífico de acordo de paz com Jordânia, agora Marrocos, Emirados Árabes, o que estava se esperando realmente fosse a Arábia Saudita. E o que selou essa coisa que eu vou contar agora foi a visita do presidente Biden à região, a Israel e a Arábia Saudita no mês passado. Houve algum tipo de não sei, né? Talvez na tentativa de melhorar o relacionamento entre o governo americano sob o Biden e o Mohammed bin Salman, né? O regente lá da Arábia Saudita, eles entraram um pouco, né? Porque o Biden não teve papas na língua ao condenar o Mohammed bin Salman pela morte daquele jornalista Khashoggi, né, na Turquia. A gente sabe disso, que o Biden falou, esse cara é um terrorista, mas agora que os preços do petróleo aumentou, ele teve que ir na Arábia Saudita meio que fazer as pazes com Mohammed bin Salman. E uma das coisas, não sei o que foi prometido, mas o que saiu disso para Israel é que a Arábia Saudita liberou, depois de muito tempo que Israel pediu, liberou voos sobre a Arábia Saudita de Israel. Quer dizer, a partir de agora, qualquer empresa aérea que queira viajar sob a área que é da Arábia Saudita, que é enorme, né, para desembarcar, para aterrissar em Israel, pode passar, porque até hoje não podia. Nem voos da El Al, que é a empresa israelense, nem voos de outras empresas aéreas que tinham como destino Tel Aviv. Quer dizer, você, na verdade, tinha que fazer todo um roteiro diferente em volta da Arábia Saudita para conseguir chegar em Tel Aviv. E, a partir de agora, não vai precisar. Então, já começou na quinta-feira com uma empresa chamada Cathay Pacific, de Hong Kong, que viajou, fez o primeiro voo de Hong Kong para Tel Aviv na quinta-feira,
dia 8, né? Acho que quinta-feira, dia 8 de agosto, passando por cima da Arábia Saudita e aterrissou em Tel Aviv. E provavelmente vão começar os voos também da El Al. Isso vai, por exemplo, encurtar os voos, por exemplo, que Israel, por exemplo, um israelense queira viajar de Tel Aviv para a Tailândia, por exemplo. Um voo que durava 12 horas vai durar agora 8, porque pode passar por cima usar o espaço aéreo da Arábia Saudita. Então, isso é uma boa notícia, tem todas essas ressalvas, né? Mas, para Israel, é uma boa notícia você poder, é uma espécie de mais um passo para uma normalização de Israel no próprio Na vizinhança, né? Na vizinhança, exatamente. Quer dizer, o sonho de Israel vai ser um dia, quem sabe, poder jogar na liga de futebol da vizinhança, né? Poder assistir, sei lá, poder fazer parte, porque hoje em dia Israel faz parte da Eurovision, faz parte joga na Europa no futebol, porque não pode. Não vai para a Copa do Mundo nunca, assim, né? Nunca! Se um dia Israel puder jogar, né, as preliminares da Copa do Mundo aqui na região, quem sabe um dia vai conseguir ir para a Copa, né? E, Dani, para a gente fechar, a gente vai falar sobre Big Brother, não é BBB, porque não é do Brasil, é BBI, né? Big Brother Israel. Enfim, fato horrível, ao mesmo tempo curioso. Rolou uma saudação nazista no Big Brother Israel, feito por judeus, e até o momento nada aconteceu. Você pode acreditar? É inconcebível uma coisa dessa. Não consigo. Inconcebível. O Big Brother aqui se chama Aach Hagadol, o grande irmão, né? Que, enfim, é um sucesso aqui como no resto do mundo, e todo mundo fala sobre esse assunto. Eu confesso que eu adorava ver as primeiras edições, agora eu estou vendo menos. Essa edição eu nem vi, eu só soube disso, depois fui ver um novo Big Brother que começou há pouco tempo atrás. Uma das pessoas que entrou se chama Nathanael Rudnitsky. Ele é um músico de 32 anos de Tel Aviv, e ele parece que num relacionamento com uma das mulheres lá dentro da casa, e a cena é a seguinte: ela está no banheiro colocando uma pomada, e aí colocando aqui no nariz a pomada, e aí ele entra no banheiro, faz o gesto nazista levantando a mão e diz para ela: agora só falta você falar Heil Hitler. Quer dizer, um negócio assim que você não pode imaginar, que TV aberta. TV aberta é um dos programas mais assistidos. Foi imediatamente um escândalo aqui, porque ele fazia isso? As pessoas esquecem tanto que elas estão sendo filmadas no Big Brother, ou ele fez isso sabendo, eu não sei, entendeu? Mas o que acontece é que ele fez esse gesto, e ela, inclusive, falou logo em seguida, ela falou, mas isso é contra contra que o que a produção diz que pode fazer, você não pode fazer isso aqui, né? E foi um escândalo, tal e tudo, e a gente lembra que já teve 2 escândalos de gestos nazistas em Big Brothers no mundo, um em Portugal, outro na Inglaterra, em que 2 pessoas fizeram esse gesto, né? No caso do português, eu me lembro um pouco mais, o cara realmente era tinha ideias meio nazistas, então ele não fez assim de que, errei, foi de brincadeira, porque ela estava com a pomada aqui, entendeu? O cara realmente era um pouco mais pesada a situação dele, e ele foi expulso. O outro cara da Inglaterra também foi expulso. No caso israelense, a produção falou com ele, vamos resolver, não sei quem, não expulsou o cara. Olha que loucura, a normalização de você fazer um gesto nazista, comparar uma pomada com o bigode de Hitler e em Israel não ser expulso, justo em Israel. Olha essa inversão, né? Você vê acontecer em outros países uma punição severa, e em Israel não. Exatamente, e eu contei o caso de teve um outro cara, essa outra cena eu não vi, mas teve um outro cara dessa mesma edição que fez um outro gesto nazista também, dentro dessa edição do Big Brother de Israel, um cara chamado Shahaf. Ele tinha feito também alguma coisa, assim, uma saudação como essa também, de brincadeira, entre aspas, alguns dias antes. Quer dizer, o que está acontecendo? Que as pessoas aqui, como você falou, normalizaram, né? Quer dizer, você é judeu e é israelense, então você pode fazer coisas que pessoas que não são judias e israelenses podem fazer no mundo. Quer dizer, que tipo de liberdade você se dá
entendeu? Para, talvez, sei lá, eu fico pensando se é uma coisa meio humor israelense, que depois de algum tempo já começa a brincar com qualquer coisa, mas você está num programa de TV aberta, que tem suas regras, você não pode fazer isso, entendeu? Sim, e Então, acho que muita gente pode usar como argumento, né? Ah, mas é judeu, ele não pode praticar antissemitismo, mas a gente reproduz, tem mulheres que reproduzem machismo, tem negros que reproduzem racismo, e tem judeus que vão reproduzir também antissemitismo, e nesse caso eu acho muito grave, muito ruim, que até o momento a gente não tenha observado nenhuma punição, porque isso dá margem para, enfim, até a validação de grupos neonazistas que pegam isso e falam, ah, mas se um judeu fala, por que eu não posso falar? exatamente, exatamente. Apesar de que foi uma coisa rapidinha, ele fez de brincadeira, entre aspas, né? O cara de Portugal também, eu falei que ele era um pouco mais pesado, mas também não sei se foi uma coisa de brincadeira também. Mas não adianta, você não pode fazer de brincadeira nada, entendeu? Você não pode, sabe, falar certas palavras nos Estados Unidos de brincadeira, entendeu? Você também não pode fazer com essas coisas de brincadeira aqui em Israel. Tá na regra do programa. Se tá na regra do programa, os caras tinham que ser expulsos, né? Então, é um escândalo. Quem sabe a opinião pública, por causa do escândalo, possa mudar o que os produtores decidiram, mas a gente só vai ver isso nos próximos dias. Bom, então ficamos aguardando possíveis atualizações. Dani, muito obrigada por mais uma semana. E também, para quem não assistiu o último Expresso, quiser saber mais da situação da política israelense, a Dani falou sobre isso, também a questão dos feminicídios. E semana que vem a gente está de volta também. Não esquece de conferir lá o site do IB, porque os textos da Daniela Kresh também estão sempre por lá. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.